Você já tentou vender o seu produto ou o seu serviço e recebeu um não como resposta? Bom, pessoal, isso acontece porque as pessoas elas têm objeções e isso acontece com todos, com absolutamente todas as pessoas. As objeções elas são super naturais e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as mais comuns e como quebrá-las. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius Nascimento, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as objeções, quais são as mais comuns e como quebrá-las, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Bom pessoal, primeiro de tudo, você tem que entender o que são objeções. As objeções, elas são barreiras que o cérebro humano ele cria, né, na hora de tomar alguma decisão importante. Principalmente as decisões que envolvem compra, tá? Muito dessas objeções, na verdade todas dessas objeções, elas vêm do nosso cérebro racional. O que é o cérebro racional, pessoal? O cérebro racional, ele é responsável, né, por reter as nossas compras por impulso, né? Ele é responsável por fazer com que a gente pense, né, e que a gente faça, né, que a gente pense melhor sobre algumas decisões, principalmente decisões que envolvem compras, né? Muitas dessas decisões são porque a maioria das nossas compras, pessoal, elas são irracionais. As nossas compras, elas partem do irracional. E o cérebro racional, ele é o que normalmente impede que a gente tome alguma decisão com base no impulso, entendeu? Muito disso, pessoal, vem da teoria do cérebro reptiliano. No meu curso de copywriting gratuito eu explico como que funciona o cérebro reptiliano. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card e também vou deixar na descrição do vídeo para você ver, tá bom? E quais são as objeções mais comuns? A primeira objeção que eu vou falar para vocês é a objeção que se relaciona com o valor do produto, o valor monetário do produto. É aquela velha frase, está caro demais, entendeu? Por quê? Que essa objeção, pessoal, por que essa objeção ela normalmente aparece? Porque você não demonstrou valor suficiente para o seu potencial cliente. Ele não está tendo noção, pessoal, do real valor do seu produto, entendeu? Então, ele não está vendo o real valor do seu produto, ele está vendo o valor monetário. Então, normalmente, quando isso acontece, essa objeção surge, a objeção está caro demais. E como que você pode quebrá-la? Como eu já expliquei, você tem que mostrar valor ao invés de preço. Um exemplo, esse curso pode parecer um investimento alto, mas pense no retorno que você terá ao aplicá-lo. Então, você tem que demonstrar para o seu potencial cliente o que ele vai conquistar à frente, depois que ele experimentar o seu produto ou o seu serviço. Aí, o valor que o seu curso ou o seu produto custa vai parecer irrisório se você conseguir demonstrar que ele pode conquistar muito mais, né? Pode ter mais vendas, por exemplo, se ele aplicar as estratégias que estão no seu curso, no seu e-book, etc. Depende muito do que você está vendendo, mas demonstre valor ao invés de demonstrar o preço. A segunda objeção, pessoal, ela está relacionada com a funcionabilidade do produto. É aquela velha frase, isso vai funcionar para mim? Isso funciona para mim? Isso é muito comum, principalmente se você tem um produto novo. E como é que você quebra isso? Você precisa demonstrar as velhas provas sociais, mas você precisa entender que elogio não é prova social. Prova social é uma coisa, elogio é outra. Elogio, qualquer um pode elogiar, pessoal, isso é fato. Agora, você precisa demonstrar provas sociais palpáveis. Por exemplo, ele conseguiu abrir tantas lojas, ele conseguiu dobrar o seu faturamento depois que ele aplicou a nossa estratégia. Então, isso é uma prova social. Não é você colocar provas sociais que estejam elogiando o seu produto. Isso daí não vai funcionar, pessoal. Isso não funciona. Elogio é elogio. Prova social é prova social. A terceira, pessoal, a terceira objeção mais comum está relacionada a tempo. Muitas pessoas elas realmente não têm tempo para utilizar o seu produto ou para utilizar o seu serviço. E aqui, o que você precisa fazer?
você precisa enfatizar a funcionalidade do seu produto. Por exemplo, se você tem um e-book, você pode enfatizar, você pode acessá-lo de qualquer lugar, do celular, no seu notebook, no trabalho. Tem também a versão de audiobook, enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver cozinhando, você pode ouvir. Então, você precisa enfatizar a funcionalidade, né, a facilidade que ele vai ter para acessar o seu produto. Claro, isso é uma objeção muito comum também, acontece muito, pessoal. O exemplo: com apenas 10 minutos por dia você terá resultados. Claro, pessoal, isso aqui você precisa ter uma prova social por trás, né? Você não pode somente jogar essa informação ao vento, você precisa provar que isso realmente vai funcionar. E a quarta e última objeção, né? Provavelmente a mais comum dentre essas que eu falei, é a objeção: e se eu não gostar? Pessoal, isso acontece, entendeu? Isso acontece com absolutamente todos os clientes que eles decidem comprar o seu produto ou o seu serviço. E aqui, o que você deve fazer? Você deve demonstrar para ele que ele vai ter garantia, que ele vai ter o investimento dele de volta, caso ele não goste do seu produto, caso ele não goste do seu serviço. Aqui você deve enfatizar que ele vai ter a garantia e que ele vai ter todo o investimento de volta, tá? Você tem que se colocar no lugar dele. Você tem que inverter o risco, né? Isso aí no copywriting chamamos de inversão de risco. É você se colocar no lugar dele e você virar, né? Você inverter o risco para você. Entendeu? Aqui um exemplo: se em 7 dias você não conseguir aplicar essas estratégias, a gente vai devolver o seu dinheiro. Beleza, pessoal? Então, essas são as 4 objeções mais comuns. É claro que existem outras, eu vou trazer mais vídeos falando sobre outras objeções, mas o que você deve entender é que essas são as mais comuns e você deve tomar muito cuidado com elas. Beleza, pessoal? Então é isso. Caso você tenha dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o enorme prazer de respondê-los. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Beleza? É isso aí, nos vemos na próxima. Grande abraço.